Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, continuando com a nossa investigação a respeito de materiais dielétricos, né? A gente viu então na aula passada as condições de contorno que os campos elétricos e o deslocamento elétrico têm que satisfazer, né? E aí a gente viu que a gente tem uma condição de contorno para a componente normal do deslocamento e temos uma condição de contorno para a componente tangencial ou paralela do campo elétrico. Como a gente não tem uma condição de contorno para a outra componente do D ou a outra componente do E, a gente precisa de alguma relação entre D e E para que eventualmente você consiga resolver um problema de forma completa, né? Então é isso que a gente vai falar agora, de uma relação, né, entre D e E. Então, uma relação entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico, né? Bom, o que a gente sabe, né? A gente tem que D é epsilon 0 E mais P. Em vácuo, essa relação, né, já que a polarização é zero, essa relação fica, né, D igual a epsilon 0 E. Então D é um múltiplo do E. Isso porque, né, em vácuo a polarização é igual a zero. A gente não tem dipolos no vácuo, né? Pelo menos classicamente, né? Então, em princípio, né, a gente gostaria de, para um meio qualquer, tentar uma relação que fosse simples, né? O que a gente tem é que essa relação, né, para um meio qualquer, vai envolver uma grandeza, né, que é justamente a permissividade elétrica, só que vai ser uma relação da seguinte forma. Então a gente vai ter D, né, vai ter uma relação com E, né, só que essa relação vai ser dessa forma aqui, né, onde aqui a gente tem na verdade um tensor, né, que é o tensor permissividade elétrica. E aí esse tensor, né, eventualmente, né, pode depender de várias coisas. Então, por exemplo, né, pode depender do campo elétrico. E aí a gente tem o que a gente chama de um meio não linear. A gente pode ter uma dependência com frequência.
E aí a gente tem uma coisa que se chama, né, um meio dispersivo. O tensor permissividade, em princípio, né, pode depender da direção em que você mede. E aí o meio é anisotrópico. Tá? E a permissividade elétrica, né, como a maior parte das grandezas em física, pode depender também de temperatura, pressão, ou seja, da termodinâmica do sistema. Né? O fato de depender de uma coisa não exclui a dependência de outra. Então ele pode depender do campo elétrico e também depender da frequência, por exemplo. Né? Tá? Quando, né, o tensor permissividade não depende, né, do E nem de direção, então se não depende de E, o meio é linear. Se não depende da direção, o meio é isotrópico. Tá? E aí esse meio é o meio que a gente vai chamar de linear. Então, quando a gente fala que o meio é linear, o que a gente está querendo dizer é que o meio é linear, homogêneo, isotrópico, onde o tensor de permissividade, na verdade, se torna uma constante. Então, a gente pode escrever o tensor de permissividade na forma de a permissividade, né, vezes a matriz de identidade. E nesse caso, né, pensando nesses meios lineares, né, D vai ser simplesmente epsilon E. Tá? Então, como a gente tem que D é epsilon 0 E mais P, D sendo epsilon E, né? Passa isso aqui para lá, né? Isso é igual a P. Bom, e aí a gente define o seguinte: isso aqui vai ser epsilon 0 vezes uma coisa que a gente vai chamar de susceptibilidade elétrica.
Então, P vai ser ε0 vezes Q, que é a susceptibilidade elétrica, e aí a relação entre ε0 e Q, a susceptibilidade elétrica, né? A gente tem algumas relações aqui. Então, a susceptibilidade é uma razão entre a diferença das permissividades e a permissividade do vácuo, né? Mas também dá para escrever assim. Onde a razão das permissividades, né, é o que a gente chama de permissividade relativa. E esse aqui a gente chama, né, de K. A permissividade relativa também é chamada de constante dielétrica, mas esse nome não é muito legal por causa que, né, no mínimo, isso varia com temperatura. Então não é uma constante de fato. Então, Q é igual a K menos 1. 177. Então, pegando e manipulando a equação para aqui, é ε0 1 mais Q. São formas diferentes de escrever a mesma coisa, né? Só para lembrar, ε0 tem um certo valor, né? Que é esse aqui. Bom, aí só para a gente mostrar um comparativo entre alguns valores de constante dielétrica, né? Ou de, na verdade, permissividade elétrica relativa, a gente tem o seguinte. Então, para o vácuo a gente tem isso aqui, 1, né? Atmosfera, né? Ar seco, quase 1. Aí a gente pode mostrar uma dependência com o estado físico. Então, gases têm permissividades praticamente iguais à do ar e vácuo, mas à medida que vai ficando mais denso, a permissividade aumenta. Então, meios gasosos, né, têm permissividades praticamente igual à do vácuo, né? Mas quando você pega o mesmo meio, vapor, líquido e sólido, você vê um aumento na permissividade. E tem alguns materiais que têm permissividades, né,
permissividades relativas, né? E aí vão ter também susceptibilidades, né? Bastante altas. Esse material aqui é o que a gente chama de um ferroelétrico, tá? Seria o correspondente a um material ferromagnético. Ele produz um campo elétrico sem a existência de um campo elétrico externo aplicado sobre ele, tá? Se você tem meios anisotrópicos, então essa relação aqui, né, deixa de ser uma relação basicamente envolvendo uma permissividade e uma susceptibilidade escalares para envolver tensores. Então, pensando não no meio linear, entre aspas, né? Então a gente vai ter que a polarização vai ser algo que envolve um tensor, né? Susceptibilidade elétrica. E aí o tensor susceptibilidade elétrica, né? Você pode fazer isso para ter alguns modelos. Então, como eu falei, né? Tanto permissividade quanto então a susceptibilidade são grandezas que estão conectadas com termodinâmica. Eventualmente você pode fazer algum tipo de modelo termodinâmico para poder obter, né, essa grandeza, tá? Bom, só para a gente ver um exemplo, né, de como é que ficaria então isso para um meio não linear, para um meio linear, né? Vamos pensar numa carga que está imersa num meio dielétrico linear. Então, para simplificar o problema, vamos pensar que é um meio dielétrico, né, linear e que ocupa todo o espaço. Então é um meio dielétrico linear infinito. E aí a gente quer achar campo elétrico, deslocamento elétrico e também polarização. Como é um problema bem elementar, né, uma carga pontual, a gente vai ter simetria esférica no problema, a gente pode usar a lei de Gauss para achar o deslocamento elétrico. Então, primeiro a gente acha D, a partir da lei de Gauss, né, evitando a questão de ter cargas de polarização, que a gente não conhece. Então, a gente tem uma carga pontual, a gente envolve ela com uma superfície esférica de raio R, né? A gente vai ter aqui Ds, já que o meio é linear, a gente vai ter Ds que são do tipo radiais, né? Esse é o D. Daí, se é para fora ou para dentro, depende, né, se a carga é positiva ou negativa, mas basicamente a gente tem, né, D escalar N ds ao longo da superfície gaussiana, igual aqui, que é a carga envolvida. Como D é radial, né? N é o versor R, D é um D
R também, né? Então ds igual a quê? D 4πr quadrado igual a quê? D Q sobre 4πr quadrado R. Esse é o valor de D. Como meia linear, ele tem uma permissividade epsilon e o campo elétrico vai ficar fácil. Então a gente tem D é epsilon E, então E é igual D sobre epsilon Q 4π epsilon R quadrado R. Esse é o campo elétrico nessa região. Daí a gente tem uma polarização. Então, a polarização é ε0, né, que é vezes o campo elétrico. Então, é ε0, que é Q sobre 4π epsilon R quadrado R, né? Epsilon sobre epsilon0 é K, então isso aqui vai ser Q sobre K, Q 4π R quadrado R. Então essa é a polarização que aparece, né? É uma polarização radial. Essas duas grandezas aqui são positivas, então se a carga é positiva, ela é orientada, né, para fora da carga positiva. Se a carga é negativa, para dentro da carga negativa, em direção à carga negativa. Temos isso. E aí, mais uma coisa que está ligada com o fato do material ser linear, né? Se a gente tem meios que são lineares, né? Então a gente tem que a densidade de carga, polarização volumétrica, é menos divergente de P. Mas isso significa, né, que a gente pode pegar
e escrever isso com menos divergente de ε0 que E vezes campo elétrico. Isso é menos ε0 que E divergente do campo elétrico. Mas a gente pode ainda reescrever isso em termos do deslocamento elétrico. Então, y0 que é divergente de d sobre epsilon. Por causa que d é epsilon e, então e é d sobre epsilon. Isso dá epsilon0 sobre epsilon que é divergente de d. E aí a gente usa a lei de Gauss para d, já substituindo isso aqui também, que é sobre k. Né? Isso daqui dá simplesmente ρ. Então a densidade de carga de polarização ela é proporcional à densidade de carga que existe. Isso para meios que são lineares, entre aspas, né? Onde a gente consegue fazer essas relações diretas entre D, E e P. E aí basicamente a gente consegue tirar dos operadores, né, de divergente, tirar as grandezas susceptibilidade e também a permissividade. Então, né, se a gente tiver ρ igual a zero na região, a densidade volumétrica também vai ser zero, né, nesta região. E o ρ efetivo, que é o ρ mais ρp, também é igual a zero. Logo, divergente de D igual a zero nessa região, né? E também divergente de E igual a zero nessa região. Divergente de D igual a ρ, né? Que é igual a zero, e divergente de E, né, é ρ efetivo sobre ε0, que também é zero. Né? Daqui sai, né, que nessa região a gente tem a equação de Laplace. Por causa que, como divergente de E igual a zero e como E é menos o gradiente de V, então temos uma equação de Laplace nessa região. E aí a gente tem, né, as seguintes condições de contorno. D1 menos D2 escalar N é igual a sigma. E, além do campo elétrico, né, essa aqui vai te dar epsilon 1 E1 menos epsilon 2 E2 escalar N1 igual a sigma. Tá? Essa é uma condição de contorno, porque a gente tem que o meio linear, então D1 é epsilon E1, D2 é epsilon 2 E2. Né? Essa, além
dessa aqui, né? Outro modo de escrever aquela equação ali, né? A equação para o E escalar dl é a seguinte: suponha que a gente tem uma superfície, né? Aí tem um ponto aqui que tem um potencial V1, tem um ponto aqui embaixo que tem um potencial V2, tá? E aí a gente tem uma curva, que pode ser qualquer curva, entre que vai de V1 até V2. Potencial V1 é o potencial no lado 1, potencial V2 é o potencial no lado 2. Aqui a gente tem uma distância L. Então, a gente sabe que dV é menos E escalar dl, né? Então, integrando de 1 até 2, a gente vai ter potencial em 2 menos potencial em 1 menos E escalar dl de 1 a 2. Né? No limite, que é o mesmo que a gente já fez na aula passada, né? Quando L tende a zero, a integral de E escalar dl vai para zero. E aí, então, essa condição aqui da eletrostática, da condição de contorno, campo tangencial, né, acaba resultando numa condição que também pode ser escrita para potenciais, né? Então, V1 igual a V2 na interface, né? Isso está baseado no fato de que dV é menos E escalar dl, tá? Quando o campo é conservativo, né, então ok, a gente vai ter funções bem definidas, tanto para V1 quanto para V2, porque a gente tem funções unívocas, tá? Então, aquela condição de contorno aqui pode ser substituída por aquela condição de contorno ali. Mas, né, quando a gente tem uma situação mais geral, em que o campo não é conservativo, né, então o potencial elétrico é uma função escalar, tudo bem, ok, né, mas não necessariamente é mais uma função unívoca, por exemplo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E aí a condição de contorno vai continuar sendo esta para a componente tangencial, mas não necessariamente a gente pode ter, ou a gente teria que ter ainda V1 igual a V2 na superfície. Tá? Bom, próximo passo agora, né? Próximo passo é a gente investigar agora algum exemplo, né, para poder inclusive comparar resultados que a gente obteve antes, né, com resultados que a gente pode obter agora pensando em materiais elétricos. Tá? Então, na próxima aula a gente vai fazer um exemplo, né, de aplicação dessas ideias para investigar um problema que a gente já investigou antes, né, quando a gente tinha material condutor. Tá? Então, pessoal, obrigado pela atenção, né? Se gostou, dá um joinha, curte o canal, né? Deixa comentários aqui embaixo e até a próxima aula. Tchau!